Queridos irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo Jesus, passando aqui neste momento para deixar uma palavra bíblica para o teu coração, uma palavra de sabedoria, uma palavra objetiva, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o último capítulo de número 13, e o versículo de número 8 somente, que nos diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Queridos irmãos, dentro deste versículo, podemos tirar lições importantes. E eu quero aqui deixar 10 lições importantes dentro desse versículo de número 8. A primeira lição é: a verdade do Evangelho, ela destrói as mentiras do inferno. 2. A verdade de Cristo é a única que quebra as barreiras do inimigo. Terceira, o Evangelho de Jesus é a verdade, e somente pelo Evangelho que há salvação. Quarto, o Evangelho de Cristo é poderoso, porque o Evangelho é a verdade. Quinto, o Evangelho de Jesus é o único que prevalece, porque o Evangelho de Jesus é a verdade de Deus para o homem. Sexto, o Evangelho de Jesus é o único que tem o poder de libertar o homem do seu mau caminho. Sétimo, a verdade de Cristo é a única que tem o poder de tirar o homem da escuridão e trazer o homem para a luz. Oitavo, a verdade é a única que prevalece, porque a mentira não pode ficar de pé aonde há a verdade. Nono, a verdade de Cristo, ela tem todo o poder de nos fazer a cada dia uma igreja limpa pelo Santo Evangelho. Meus irmãos, a verdade de Cristo é a única verdade que tem poder de prevalecer. Por quê? Porque a mentira não fica de pé aonde há verdade. Nós, como Igreja de Cristo, comprados pelo sangue precioso de Cristo, vertido na cruz do Calvário, precisamos cumprir o nosso papel como igreja. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é pregar o Evangelho. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus disse para os discípulos: ide para todo o mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. E quem crê for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Entenda bem, Jesus estava dando uma ordem para os discípulos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a verdade, e a verdade ela confronta o pecado. Quando a mensagem é ministrada, quando a palavra é pregada da maneira correta, ela vai gerar sobre o ouvinte o sentimento de se arrepender do erro e voltar-se para Cristo. É por isso que é muito importante nós entendermos: um pregador, ele não retém a verdade do Evangelho, mas ele prega a verdade. Quero deixar aqui mais 5 coisas importantes para aqueles que pregam a palavra. Primeiro, pregue a verdade em todo o tempo. 2. Nunca se esqueça que o Evangelho é divino e o Evangelho ele liberta. 3. Pregue somente a Bíblia.
Quarto, não pregue as suas teorias, pregue a palavra de Cristo. Quinto, pregue a verdade com poder, pregue a verdade com autoridade. Entenda, o pregador não foi chamado para machucar ninguém. O pregador foi chamado para pregar o evangelho, para que o pecador que está ferido, para que o pecador que está nas trevas, receba a maravilhosa luz de Cristo e venha para a luz. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo de número 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Pregue o evangelho. Não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Seja cada dia um obreiro preparado. Pregue a palavra de Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.